gente, eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Não esqueça de verificar se você realmente é inscrita, se você já acionou o seu sininho, se você já deu a sua curtidinha hoje. Nós estamos fazendo uma vaquinha de curtidas, tá, gente? Muita gente está vendo, não está curtindo. Então, por favor, se você gostou do vídeo, já vá logo deixando sua curtida. Ela é muito necessária para o crescimento do canal, tá? E outra coisa que eu vou pedir a vocês, deixem nos comentários a cidade de onde vocês são e uma sugestão de aula, tá? Pode ser uma técnica que vocês não conhecem, pode ser uma peça que vocês não conseguem fazer, pode ser um material de costura que vocês não sabem utilizar. Deixem no comentário que eu vou falar de quem é a sugestão e vou fazer a aula, tá? Então é assim, é o que eu sempre falo, pano de prato vende o ano todo, mas especificamente no final do ano, a dona de casa quer arrumar a sua casa, vestir a sua casa, e agora a gente está na hora da gente começar a fazer. O pano de prato, o investimento é pouco, você pode botar num saquinho, bonitinho, direitinho, e ter o que oferecer. É claro que agora as vendas diminuíram muito, entendeu? Mas, por outro lado, também tem muita gente que em vez de comprar presente de Natal, vai comprar lembrancinhas, né? Lembranças de Natal, porque está ruim para todo mundo. Essa é a hora de você diversificar as coisas que você tem para fazer, investir na qualidade do seu produto e fazer um pano de prato que possa ser vendido um pouquinho mais barato, tá? Então, eu venho com esse barrado aqui, ó. É um barrado super simples, ó. É um pedaço de tecido que você pode fazer com união de tecidos também. Um passa-fita e um lacinho de fita de tecido que eu também ensino. Então, ele é super simplesinho, porque tem muita gente por aí que não compra um pano de prato, porque bonitão, cheio de coisa, porque fala assim, eu tenho pena de usar pano de prato assim, eu gosto de usar pano de prato simples. Então, você pode fazer um pano de prato simples, mas com o seu toque especial e a sua criatividade, tá? E do outro lado tem um barrado secundário, que é um barradinho mais estreito, com um elozinho de tecido para pendurar o pano de prato num ganchinho na cozinha. Isso é besteira, gente, é muita besteirinha, mas vão por mim. Faz a diferença na hora da venda, tá? Porque a pessoa que compra o seu pano de prato, ela depois retorna. E eu tenho certeza que grande parte por causa dessas besteirinhas que a gente faz. Então, queridíssimas, tá? Esse é o pano de prato recorde de venda. Recorde de venda porque ele é rápido de fazer, fácil de fazer, tá? E eu tenho certeza que vocês vão vender bastante dele, tá? Então é o seguinte, a primeira coisa que nós temos que ter é um tecido para pano de prato, né? Esse tecido meu aqui é o da Santa Margarida. Se vocês não entendem, não sabem nada de tecido de pano de prato, querem comprar, não sabem onde e tal, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula onde eu explico a esse respeito, que foi a aula anterior, tá? Vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula, vai aparecer um izinho aqui em cima. O meu pano de prato, meu tecido de pano de prato, ele tem de comprimento 70 centímetros e de largura ele tem exatamente 46 centímetros, tá? Exatamente 46 centímetros. Eu corto com 50
mas tem a parte da bainha aqui do lado, então fica com 46. Ele sempre fica ou 46 ou 47, ele oscila entre 46 e 47. A bainha que eu faço, ela é bem estreitinha e fininha, ó, tá vendo? Porque aí não fica, o acabamento do pano de prato fica bem delicado. Então é assim, se você quer aprender a fazer esse tipo de bainha aqui, vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula, onde eu ensino a fazer esse tipo, tá? De acabamentozinho de bainha. Vocês cliquem no izinho que vai aparecer aqui em cima, vocês já vão direto para a aula. Conhecimento é poder, tá? Quem me conhece sabe que eu, quando faço pano de prato, o diferencial do meu pano de prato é que ele tem barrado nas duas extremidades, tá? Ele tem um barrado principal, que é aquele barrado maior, mais decorativo, e tem um barrado secundário, onde eu coloco o barradinho com um elozinho de tecido que fica penduradinho, pro pano de prato ficar penduradinho. Nós vamos fazer tudo aqui, para vocês verem como é rápido, tá? É o seguinte, se você compra o tecido de pano de prato já embanhado, ele provavelmente vem com bainha nas 4 pontas. Você vai desfazer a bainha ou cortar na lateral onde você vai colocar o seu barrado de pano de prato, né? Geralmente, se você comprou o tecido do pano de prato, você vai fazer bainha só nas duas laterais, tá? E vai deixar onde você vai colocar o barrado sem a bainha. Todo tecido tem a orelha. Orelha é essa partezinha aqui, ó, que é mais selada, que o tecido é mais juntinho. Então, é o seguinte, a gente quando vai colocar o barrado, a gente tira essa orelha. Eu tiro a orelha, mas não tiro ela toda, porque ela é uma proteção do tecido. Mas se eu deixar a orelha toda, quando eu virar, atrás vai ficar aparecendo. E isso não é legal, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar. Deixar só um pedacinho de orelha, tá? Que aí ela vai ficar embutidinha no pano de prato. Prontinho. Desse jeitinho aqui. Para fazer o barrado secundário, ele é estreitinho. Então, aqui, ó, 5 centímetros no assim. E na largura, ele tem... Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ele tem, ó, o tamanho do seu pano de prato, da largura do seu pano de prato, mais 3 centímetros, porque é 1,5 centímetro para cada lado, para fazer o acabamento lateral, tá? Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar uma beiradinha dele, vai fazer um vinco, dobrar e fazer um vinco de 1 centímetro. Para fazer o elozinho, você vai pegar um tecido de 5 centímetros assim e 20 assim. Você vai dobrar ele como se fosse um viés, ó, uma ponta para dentro, a outra ponta também para dentro, tá? Ó, desse jeitinho aqui. Vai dobrar ao meio, tudo vincando com ferro direitinho, e você vai ter isso aqui. Vamos passar uma costura aqui na beiradinha, e do outro lado na beiradinha, virar assim, e ó, passar uma costurinha aqui. Aí vai ficar o elozinho prontinho. Para o nosso barrado secundário. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dobrar aqui ao meio. Dobrou esse meiozinho aqui, vamos dar um piquezinho aqui com a tesoura, para estabelecer o meio do nosso tecido, tá?
A mesma coisa nós vamos fazer aqui, ó, no tecido de pano de prato. Eu vou dobrar, ó, dobrar assim ao meio e aqui na beiradinha eu vou dar um piquezinho, beleza? Aí, ó, eu vou colocar o meu tecido de pano de prato com o avesso para cima, o meu barradinho já dobrado e, ó, vincado aqui direitinho, com o avesso também para cima, tá? Pique com pique aqui. Ó. Com a ajuda do ferro, eu vou dar uma esticada nesse tecido aqui, tá? Ó, você vai observar que tá aqui, ó, beiradinha com beiradinha. Desse jeitinho aqui. Na lateral, ó. Na lateral, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui, ó. Aqui eu vou dobrar, olha só, na direção, tá? Exatamente na direção do tecido do pano de prato. Fazendo isso, eu vou vincar. Aí eu vou tirar o alfinetezinho que tá aqui e passo ele pra cima. Isso aqui vai ajudar muito no acabamento, tá? Na hora de virar. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Tá vendo aqui? Então, é assim, gente. Eu vou lá pra máquina e vou fazer essa costura aqui. Depois que ele estiver já pronto, o elozinho de tecido, eu vou colocar ele exatamente aqui, ó. Tá? E vou passar um pezinho de máquina aqui. Quem tem dúvida do que significa um pé de máquina, que tem muita gente iniciando, tem muita gente chegando aqui no canal, que é iniciante total, um pé de máquina é uma espécie de unidade de medida para costura. Então, é o seguinte, vou deixar no link aqui embaixo, na descrição aqui do vídeo, o link da aula de pé de máquina, e vai ter um izinho aqui em cima que você vai poder clicar e assistir a aula e aprender, porque conhecimento. E tá aqui, ó, tá? Costurado, um pezinho de máquina, direitinho. Aqui o elo também, ó. Então, o que que nós vamos fazer, ó? Eu vou abrir isso aqui e cortar esse excesso, porque senão fica, o barrado fica muito grosso, tá? Corto o excesso, vai ficar assim. Para o acabamento do outro lado ficar todo direitinho, o que que nós vamos fazer? Nós vamos passar essa costura aqui aberta. Passando essa costura aberta, na hora que você virar o barrado, ele vai cair direitinho assentando sobre a costura, tá? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Desse jeitinho aqui. Então, vocês vão ver que fazendo isso, fica muito mais fácil na hora de dobrar aqui, ó. Porque cai exatamente, ó, na direção, tá? E não vai ficar, o acabamento não vai ficar esquisito. E vai ficar assim, ó, tá? O barradinho secundário. Vamos passar uma costura aqui, nessa lateral, ó, nessa lateral aqui. Aqui na beiradinha, dá toda a volta, tá? E vai ficar pronto o nosso barradinho secundário, a traseira assim, limpinho. Agora, nós vamos passar para o barrado principal. O barrado principal, nós vamos precisar de um pedaço de tecido, ó, que no assim tem 15 centímetros, tá? E no assim, ó, na largura, ele tem
a medida do seu pano de prato, da largura do seu pano de prato, mais 3 centímetros, ou seja, 1,5 centímetros para cada lado para fazer o acabamento, tá? Então, nós vamos primeiro ajeitar o nosso barrado principal. O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, se o seu desenho, aqui meu desenho, o desenho do meu tricoline, são vários carocinhos de feijão, tá vendo? Ele não tem uma direção, mas se o seu desenho, o desenho do seu tecido tem uma direção, na parte de cima, desenho em pé, na parte de cima, você vai fazer uma dobra, ó, de 1 centímetro. Gente, essas dobras de 1 centímetro, de meio centímetro, é muito bom vocês fazerem o gabarito. Quem não tem ainda o gabarito de bainha, tem uma aula aqui no canal que explica direitinho como fazer. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, vocês vão ver um izinho aqui em cima, para vocês fazerem, que fica muito mais prático, tá? Aí, ok. Tá aqui o nosso barradinho. Ele tem assim 15 centímetros e assim a largura do seu pano de prato mais 3 centímetros. Nós vamos utilizar aqui em cima, nós vamos utilizar um passa-fita. Se você não tem passa-fita, mas tem um viés, mas tem uma cianinha, mas tem um galãozinho, uma passa-maria, o aviamento que você tiver, decorativo que você tiver, a gente vai colocar aqui, tá? Eu passei a fita e botei a fita da cor do barrado. E vou colocar aqui em cima e vou passar uma costura. Quem me conhece sabe que esse tipo de aviamento, eu gosto muito de fazer ele, mas antes de estabilizar ele, eu sempre procuro estabilizar ele com a cola de silicone fria, tá? É uma cola que não endurece o tecido, uma cola muito prática, para primeiro estabilizada com certos tipos de aviamento, que você não pode esticar muito, tipo renda, tipo esse passa-fita. Eu vou fazer pinguinhos, tá? Só pinguinhos. Pronto, fiz pinguinhos. No lugar onde está dobrado, nós vamos estabilizar o nosso passa-fita, ó. Sem esticar ele, repousando apenas ele em cima do tecido. E depois que eu estabilizei direitinho, gente, com a cola, eu vim aqui, ó, com uma costura aqui em cima e embaixo onde está a fita. Uma costurinha reta em cima de onde está a fita e outra embaixo de onde se localiza a fita, tá? E o nosso barradinho tá assim, todo prontinho. O que que nós vamos fazer? Nós só vamos cortar aqui, ó, o excesso, tá? Só vamos cortar o excesso do passa-fita. Aqui, como eu já falei, nós já fizemos o barrado secundário, tá? Já costurei aqui, ó, ai, meu Deus. Aqui, ó, já tá costuradinho em volta, o elozinho, ó, a parte traseira toda embutida, já tá pronto. Nós vamos fazer agora o nosso barrado principal. Nosso barrado principal, já falei para vocês a quantidade de tecido, de passa-fita, e nós vamos utilizar também uma fitinha de tecido, com o mesmo tecido do passa-fita. Então, esse lacinho de tecido, eu não vou ensinar a fazer aqui, mostrar fazendo, porque já tem uma aula aqui no canal desse tipo de lacinho. Esse tipo de laço, gente, ele serve para vários tipos de acabamento. Na costura criativa, ele é muito bom, ele substitui o pet aplique quando você quer decorar com alguma coisa, tá? Então, vou deixar na descrição do vídeo a aula do lacinho de tecido e vai aparecer um izinho aqui em cima para vocês. E agora vamos lá com o nosso barrado principal, finalmente. Nós vamos colocar, eu já fiz aqui, ó, um pique, tá?
Vou dobrar aqui esse meu tecido e vou também fazer um piquezinho aqui, ó, para centralizar. O meu pano de prato já tem um piquezinho aqui que eu já fiz. Nós vamos fazer o quê? A mesma coisa que nós fizemos com o barrado secundário, nós vamos fazer com esse barrado aqui. Então, nós vamos pegar o tecido do pano de prato com o avesso dele para cima, o tecido do barrado também com o avesso para cima. Nós vamos estabilizar aqui, ó, pique com pique e vamos alfinetar. Alfinetando com a localização do alfinete assim, ó, na vertical, é muito mais prático na hora de costurar, que aí vocês não vão precisar de forma alguma fazer... Vocês não vão precisar tirar o alfinete na hora da costura, tá? Porque a agulha da máquina pode passar em cima e não vai ter problema nenhum com a sua máquina, com a sua agulha, nada direitinho. Vai ficar tudo direitinho. Ó, eu vou dar uma passada aqui, porque dando essa passada, esse tecido aqui ele vai assentar, tá? Vai assentar sobre... O tecido do barrado vai assentar sobre o tecido do pano de prato. Então, fica mais fácil de você, ó, alfinetar com ele certinho. Ok? O bom de você colocar antes o passa-fita é que, com certeza, vai ficar menos costura do avesso, tá? Quanto menos costura do avesso, mais bem acabado é o seu pano de prato. Aí tá. Essa parte aqui lateral sobrou, ó, 1,5 centímetros. Se você quiser cortar mais um pedacinho, você pode cortar e fazer ficar menor, tá? Ó, nós vamos dobrar. Perceba que tá dobradinho aqui direitinho, ó, tá? Na beiradinha. Dobrou, passou e vincou. Deixa eu tirar esse alfinete aqui que eu coloquei. Tá? Ó. E... Ó, aqui eu achei que ficou muito grande. O acabamento ficou muito grande a parte de dentro. Então, vou diminuir. Tá? Vou deixar um tracinho assim menor. Do outro lado, a mesma coisa. Ó, nós vamos lá para a máquina. Nós vamos lá para a máquina e vamos fazer um pezinho de máquina aqui, ó. Desse jeitinho aqui, um pezinho de máquina costurado aqui do lado do avesso. Aqui tá o avesso. Então, eu vou virar a frente para cima e, ó, puxar o nosso barradinho. Vou passar ele com a costura aberta da mesma forma que eu passei o do barrado secundário. Desse jeitinho aqui. Passando ela assim aberta, é o que eu falei para vocês. Aqui vai ser muito mais fácil, ó, dobrar. Ó, como é que fica facinho. Essa dobra fica certinho, tá? Desse jeitinho aqui, ó, meus amores, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma costura aqui em cima, do lado, embaixo e aqui. Eu sempre gosto de fazer essa costura aqui embaixo, porque evita de quando lavar a cliente for lavar o pano de prato, isso aqui fica muito bagunçado. Então, se você faz um rebatimento de costura aqui, fica muito melhor.
Eu não vou fazer na beiradinha, não. Nesse caso aqui, eu vou fazer um pezinho de máquina aqui, tá? Que eu acho que fica bonitinha a barrinha. Se você tiver um ponto decorativo, quiser usar, tá liberado, fica muito bonitinho. E tá aqui, ó, o barradinho principal, completinho. O avesso dele fica assim, ó, todo embutidinho. Não aparecem muitas costuras aqui, tá vendo? Fica perfeito, fácil de fazer. Aí tá, ele tá aqui. Tudo vai depender do bom gosto na escolha dos tecidos, tá? Para dar um plus a mais no seu tecido de pano de prato, no seu pano de copa, alguns lugares chamam pano de copa, eu vou colocar aqui um lacinho de tecido, ó. Aqui no meio eu vou colocar um lacinho de tecido. Mas vocês podem colocar fuxico, vocês podem colocar botões, tá? Ou alguma aplicação que vocês queiram fazer. O lacinho de tecido, gente, esse lacinho, ele é muito legal, tá? Vale a pena vocês assistirem um vídeo onde eu ensino a fazer o lacinho de tecido, beleza? Eu vou deixar, como eu já falei, na descrição do vídeo. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar aqui, ó, ao meio. Ó. E dar uma passada. Tá? Só para centralizar o meio da peça, que nós queremos colocar o lacinho aqui bem no meio, tá? E o meu lacinho vai ficar aqui, ó. Na região acima do meu passa-fita. Para fazer uma primeira estabilizada, eu vou utilizar a minha querida cola de silicone fria. Eu vou fazer alguns pinguinhos aqui. Alguns pinguinhos. Eu vou, ó, estabilizar aqui. Aí, ó, gente, quando eu faço isso, é só provisório essa cola. É só uma pequena estabilização para que eu possa costurar sem problemas. Então, ó, já tá grudadinho, ó, tá vendo? Já tá grudado. O que eu vou fazer? Eu vou lá na máquina e vou passar uma costura aqui, ó. Uma costura aqui e outra aqui, bem aqui, pertinho do meio. Porque aí vai ficar soltinho. Mesmo que ele solte com a cola, ele vai ter a segurança da costura, tá? E tá aqui prontinho, um pano de prato simples, mas simples, fácil de fazer, pouco material, tá? Rapidinho você faz. Você pode fazer de várias cores, você pode fazer com retalhos, você pode, em cima da sua criatividade, fazer várias coisas com um pano de prato assim simples. Dá para vender direitinho. Não vou dar sugestão de preço, mas vou deixar na descrição do vídeo um link de uma aula onde eu ensino a calcular o preço especificamente do pano de prato, tá? É uma aula específica para calcular o preço por quanto vender o seu pano de prato. Essa aula é muito necessária, gente. Vocês têm que aprender a calcular o material de vocês e saber por quanto vocês podem vender, tá? Então, tá aqui nosso barrado de pano de prato prontinho. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.